Também bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Que prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Sempre, porque a gente vai fechar esse programa lindo com mitos e verdades de uma coisa que nós mulheres estamos bem preocupadas. Sempre. Unhas, você está cuidando das suas unhas? Você sabe exatamente como você pode, como você deve cuidar das unhas? A gente vai contar tudo com a doutora Suzy. Mas vamos começar já com o primeiro mito ou verdade na tela? Vamos lá. Olha lá. Mito ou verdade? É melhor lixar do que cortar. Será que lixar é melhor do que cortar? É mito ou verdade? É mito, não muda. Não muda, não tem problema. Se você ainda tem uma unha frágil, é pior você ficar lixando. Você pode ainda descamar um pouquinho mais a unha. Aí você corta a unha para não delaminar, para não soltar aquela partinha de cima. Então, lixar e cortar... É indiferente se você tem uma unha perfeita. Se você tem uma unha mais frágil, é melhor você ir cortando e usar a lixa para dar uma acertada, só moldar só o que você quer. Mas é mito, não tem problema. Às vezes a gente ouve isso mesmo, né? Não tem problema, lixar, porque cortar pode destruir. Não é verdade, não. Próximo mito ou verdade na tela. Retirar a cutícula faz mal para as unhas. Não faz mal. É um hábito bastante brasileiro da gente tirar as cutículas. Pode tirar. O que é importante só é que você não tire em excesso para que você não fira a área que você produz a unha. Mas não tem problema tirar, não. Um pouquinho não tem problema. Não Porque tem. Todo mundo fala que o mais, né, o que é o melhor é usar essas espátulazinhas e empurrar a cutícula. E fora do Brasil é o que eles usam, né? Exato, você pode só afastar, é melhor. Porque você acaba protegendo mais esta área, que a área de produção da nossa unha... É mais fácil a gente enxergar quando a unha está sem coloração, né? Está sem esmalte. A área de produção é visualizada aqui nesta meia lua branca, né? Então a gente consegue proteger melhor aqui quando a cutícula está íntegra. Mas se você tirar com cuidado, não ferir esta área, não tem problema. Ah, que legal. Então é mais na meia lua mesmo. Mais na meia lua mesmo. É a parte mais importante. Mas é importante você não ferir as laterais, senão você pode permitir processos infecciosos. É importante pele íntegra aqui. Tá. Você só tirar a cutícula com delicadeza não tem problema. Não ferir a área é importante. Deixa eu aproveitar essa pergunta para a gente falar desse elemento aqui, que a gente tem alguns, que é o alicate. A gente sabe que a gente tem um problema de contaminação muito grande. Sim. E que é perigosíssimo. Então eu queria aproveitar essa pergunta para te perguntar como hoje... A gente tem aí uma higienização completa e perfeita de um alicate quando a gente vai num estabelecimento, enfim, fazer as unhas. O importante, o mais seguro é que a gente tenha os nossos próprios instrumentais, porque você não consegue garantir que esses estabelecimentos tenham uma autoclave. Tá. Porque se ele só tem uma estufa, o material não está esterilizado. Ele está limpo, mas não esterilizado. Então você pode não estar livre de hepatites, como hepatite B, C, nem AIDS, HIV, né? Então é muito importante que a gente tenha os nossos próprios instrumentais, para a gente não correr risco da contaminação. Porque se não está sendo feita esterilização do material, a gente corre risco de saúde. Tá. Né? Então é melhor a gente ir com a nossa própria necessaire, com os nossos próprios instrumentais, para não correr riscos. Perfeito. Agora, o estabelecimento que tem autoclave, a pessoa pode ir lá ver se tem mesmo. A autoclave não estufa. Não estufa, tem a diferença, né? Tem uma diferença importantíssima. E se vem só naquele saquinho, aquele saquinho que mostra que foi esterilizado, não é garantia. Porque aquele saquinho, ele tem um marcador, que a gente diz que é um marcador térmico, basta ter aumentado a temperatura, como o que acontece na estufa, ele vai virar a coloração, porque passou por uma diferença de temperatura. Então, só o fato de vir no saquinho com a mudança de tonalidade do saquinho não significa que aquilo foi esterilizado, mas que passou por um processo de modificação de temperatura para uma temperatura elevada. Entendi. Então não é o que vai garantir. Não é garantia. Pode ter sido passado por uma estufa e ter modificado a coloração. Então, o equipamento mesmo, autoclave, é um equipamento que gera uma pressão. Ele trabalha como se ele fosse uma panela de pressão mesmo. Ele gera uma alta pressão para que ele consiga atingir uma temperatura ao redor de 130 graus em média. Né? E ele mantém isso por vários minutos para que você consiga realmente a desinfecção dos materiais. Tá? Então não é um simples aumento de temperatura. Você tem que garantir realmente a desinfecção do material. E eu toquei nesse assunto porque
Eu, por exemplo, desconhecia. Então, é importante para nossa segurança. Sim, né? Para nossa saúde. Então, esteja atento. Bastante. Próximo mito ou verdade na tela. Olha lá. O correto é deixar as unhas sem esmalte para que elas possam respirar. Que história é essa de deixar a unha respirar? Todo mundo fala isso, tá respirando. A unha respira? Não há necessidade de deixar a unha sem esmalte. Mas é importante que você não mantenha o mesmo esmalte por muito tempo. Porque o esmalte começa a degradar em cima da unha, ele começa a estragar e começa a estragar a sua unha também. Tá. Eu acho que muitas das mulheres já passaram, principalmente nos pés, pela situação de deixar aquele esmalte mais do que 2 semanas. E na hora em que tira o esmalte, começa a ver umas manchas brancas em cima da unha. Às vezes até procura o dermatologista achando que está com micose na unha. E não é. É o dano pelo material químico do esmalte que começa a destruir um pouco a lâmina da unha. Jura? Então a gente não deve deixar o mesmo esmalte por muito tempo na unha. Se você faz a unha com frequência, você não vai ter esse tipo de problema, né? Então você trocando sempre de esmalte não tem problema. Tá. Os esmaltes, eles estão com uma química cada vez melhor. Os esmaltes brasileiros, eles eram esmaltes com uma química muito agressiva. Eles progressivamente estão melhorando. Então, estão estragando menos a unha. Mas é importante que você não fique realmente muito tempo com o esmalte. Tá. É a mesma coisa, a gente usa maquiagem, a gente tem que remover ao final do dia. Você usa esmalte, tem que remover no máximo em 1 semana. Tá. Então não precisa respirar, a unha é uma estrutura morta. Você tirou um esmalte, fez a unha e pôs outro, não tem problema? Não tem problema, mas sempre trocar no máximo em 1 semana de esmalte. Perfeito. Vamos deixar mais um mito ou verdade na tela. Olha lá, tá vendo? A gente acredita em tanta coisa, né? Mito ou verdade? Esmalte escuro fortalece as unhas? Não é verdade. Não é verdade, né, doutora Suzy? Como assim? Não é verdade, é um mito. Às vezes a gente Deu tem ataque a impressão que alguns dos esmaltes... Mas é impressão, a gente até hoje não conseguiu nenhuma prova dessa efetividade. O que fortalece as unhas, doutora? Dieta saudável. A gente tem alguns elementos que são super importantes na composição da unha. Pessoas anemiadas, então quando elas estão com ferro muito baixo, a ferritina baixa, às vezes você não precisa nem estar com anemia. Tá. Se está com estoque de ferro baixo que a gente vê pela ferritina, podem desenvolver uma unha mais enfraquecida. Pessoas com distúrbio de tireoide podem também ter a unha mais enfraquecida. Pessoas que estão com carência de biotina, carência de alguns outros elementos como zinco, como selênio, podem ter alterações das unhas. Isso, essa parte nutricional. Agora, por exemplo, hoje é possível manipular uma base para fortalecer as unhas? Sim, mas você não está repondo elementos que de repente estão faltando da dieta. Tá. 25% das mulheres têm o que a gente chama de síndrome das unhas frágeis. Você pesquisa doença, você pesquisa não está faltando nenhum nutriente, e é aquela mulher que dobra a unha feito um papelzinho. Sim, bem fininha. Bem fininha a unha. Aí você prescreve uma basezinha que ajuda a enrijecer a lâmina. Você não está corrigindo o problema, você está deixando aquela lâmina um pouco mais firme. Né? E eu como médica até deixo claro para o paciente, olha, isso não é que você está curada. Enquanto você está usando essa base, ajuda a deixar mais rígida. Mas a reposição nutricional é importante. Para aquele paciente, às vezes não. Para aquele paciente vai ser assim sempre. Por mais que ele esteja bem nutrido, que ele não esteja com nenhum déficit alimentar, é a característica daquela unha. A gente tem uma determinação genética. Tá. A gente tem na composição da nossa unha ao redor de 18% de água na composição da unha. E por incrível que pareça, as unhas mais frágeis são as unhas com a composição um pouco mais pobre em água. Então as unhas, por exemplo, ao redor de 16% de porcentagem de água são as unhas que descamam mais facilmente. Que interessante. E não dá para repor essa água? Não, é a característica genética. De quando você vai fazer aquela unha, ela tem 16% de concentração de água naquela lâmina. Você não tem como mudar essa característica genética. Agora, é muito importante, uma mulher que já tem a unha frágil, vai fazer uma atividade doméstica e não usa luva, quanto mais você mexe nos produtos de limpeza doméstica, sem usar uma luva, mais você destrói a lâmina da unha. Então, você precisa proteger. Tá. Então, tudo que você for fazer em casa, faça de luva para não estragar ainda mais a unha, não deixar ela mais quebradiça ainda. Perfeito. E você já deu essas dicas aqui, inclusive para a pele, para as mãos, né? Isso, mãos e unhas. Então, com as duas finalidades. Dá tempo de mais uma, hein, pra gente encerrar o programa. Vamos lá, mito ou verdade na tela?
É possível contrair hepatite fazendo as unhas. Verdade. Lembra que eu falei dos alicates? Se eles não estão esterilizados e você usa o alicate contaminado de uma paciente que às vezes nem sabe que é portadora de hepatite, você pode adquirir... é o que normalmente acontece. Exatamente. Você pode adquirir, então, as hepatites graves, como as hepatites B ou C, num salão de cabeleireira, sim. Ou mesmo na manicure que vai à sua casa fazer as suas unhas das mãos ou dos pés e ela não esteriliza os materiais. Então use sempre o seu material para você não correr esse risco, porque você não vai saber ao certo a procedência do material. E quando a gente fala de material, pra gente fechar que eu tenho 1 minuto, isso aqui é descartável, também não pode ficar emprestando, né? Não, porque você não corre risco de hepatites, mas você corre o risco das micoses de unha. Eca, né? Então, ó, a lixa é só sua. E eu sou a doida da lixa. Eu sempre sei que alguém tem uma lixa, depois eu me lembro disso e falo, não pode. Não pode. Tem que respeitar. Só posso agradecer sempre, queridíssima doutora Suzy Rabelo, que é nossa dermatologista. Querida, agora você tem um site? Tem um site. Vou passar o site, www.doutorabreviado, Suzy Rabelo com 2 L's.com.br, doutor abreviado, suzyrabelo.com.br. Redes sociais também? Facebook, doutora Suzy Rabelo. Suzy Rabelo, sem o doutor antes. Já te encontra. Agradecer aí ao Hospital Bandeirantes, obrigada sempre. Você, queridíssima, a gente adora você. Muito obrigada. Beijo.